Amigos da CBN, estamos no Estádio Olímpico João Avelange, um domingão de dois grandes jogos envolvendo cariocas aqui no Rio e um outro carioca jogando em São Paulo contra o Palmeiras, é o Fluminense, lá no Canindé. Aqui no Engenhão tem Botafogo e Atlético do Paraná e em São Januário tem Vasco da Gama e Atlético Mineiro. Lisandro Violante, que faz hoje a sua estreia com a equipe da CBN nessa transmissão importante. Seja bem-vindo ao futebol da CBN, sucesso para você e fale para o ouvinte, para o internauta ligado na CBN sobre o Botafogo e o Atlético para esse jogo, Lisandro. Obrigado, Evaldo. Boa tarde, ouvinte internauta da CBN. O Botafogo vem hoje a campo provavelmente com 4 mudanças em relação ao time que venceu o Corinthians na quarta-feira. Jefferson e Lucas voltam, Herrera também deve voltar no ataque e na lateral esquerda o Everton deve entrar no lugar do Cortez, que expulso, está suspenso e não pode jogar. No Atlético Paranaense, o Guerron dá lugar ao volante Marcelo Oliveira, o técnico Antônio Cláudio, provavelmente com uma formação mais defensiva para o jogo de hoje, em relação ao time que empatou com o Vasco, e também a volta do Manuel na zaga, Evaldo. Muito bem. Perguntar então ao comentarista Álvaro Oliveira Filho, acompanhamos em Curitiba na quarta-feira o jogo, né, Álvaro? Quarta-feira o empate, quinta-feira esse empate do Atlético do Paraná. A pressão aumenta, o Lopes tinha feito um projeto de ganhar 15 pontos em 5 jogos, parece que a coisa não vai caminhar tão bem assim. E o Botafogo aqui joga para vencer e talvez até numa combinação chegar à liderança. Importante o jogo, Álvaro? É importante muito para os dois times, né? O Botafogo, como você disse, pode terminar o jogo ganhando aqui, o Botafogo termina o jogo na liderança. E aí depois fica esperando para ver o que acontece nos jogos do Vasco contra o Atlético Mineiro e no jogo do Corinthians contra o Cruzeiro. Só secando, né? Só secando. O Corinthians joga também às 4, né? Então, se o Corinthians tropeça diante do Cruzeiro e o Botafogo vence aqui, fica secando o Vasco. É um jogo que começa às 6 da tarde para terminar essa rodada na liderança e ainda com um jogo a menos. Né? Contra o Santos, esse jogo finalmente vai acontecer na próxima quarta-feira lá na Vila Belmiro e aí sim, aí todos os times ficam com o mesmo número de jogos na tabela de classificação. Acho que hoje o Botafogo é favorito, não vejo nessa 30ª rodada nenhum jogo em que uma equipe seja tão favorita quanto o Botafogo. Primeiro, pelo fato de jogar em casa. Aqui, o Botafogo ainda não perdeu nesse Campeonato Brasileiro. Depois, pelo fato de ter muito mais time do que o Atlético Paranaense. Né? E depois, por último, pelo fato da pressão que está sobre esses jogadores do Atlético. A gente viu no jogo contra o Vasco, o time até consegue fazer algumas boas partidas, mas num determinado momento, se um passe sai errado, se o time sofre um gol, toda aquela pressão volta e o time se desarruma inteiramente em campo, como aconteceu contra o Vasco. Então, por tudo isso, acho que será uma surpresa muito grande se a gente vir aqui hoje um resultado que não seja uma vitória do Botafogo. Legal, e a galera deve comparecer num bom número, porque o Botafogo vem de uma grande vitória jogando em São Paulo contra o líder, até então líder, o Corinthians. E hoje vamos ver se confirma ou não essa boa fase do time alvinegro. A bola rola às 4, abrimos às 3, você acompanha aqui no Engenhão, pelo AM, também pelo FM e ainda no site cbn.com.br. E logo em seguida, em São Januário, Antônio Carlos Duarte, Carlos Eduardo Éboli, Gabriela Canseco, com Vasco da Gama e Santos. Seja bem-vindo. Vasco da Gama e Santos, não. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, tá confirmado. É contra o Galo hoje, hein? Bom jogo pra você.